E se os vampiros não fossem como nós conhecemos hoje, hein? E se eles realmente estivessem mais ligados, conectados à ideia de espíritos sofredores, almas pecadoras que não conseguem atingir o paraíso e que o apego à vida, ou deles ou dos seus entes amados, não os permite partir definitivamente para o além. Então é esse o tema do conto que nós veremos no vídeo de hoje, que se chama Deixem os Mortos Repousar, do polonês Ernest Hauspach. Não sei se eu falei certo, mas vamos ver? Então nós já viemos aí de uma longa discussão acerca da literatura fantástica, histórias de horror, principalmente no que se refere à temática do vampiro. Então nós já fizemos a análise aí de alguns contos vampirescos, de alguns livros como Drácula, enfim. E nós chegamos aí na encruzilhada dessa missão de estudar aí a antologia do vampiro literário, inclusive com o apoio desse livro do Bruno de Carvalho, Antologia do Vampiro Literário, que traz uma série de contos, peças teatrais, poesias, que vão falar sobre como que o vampiro nasceu nesse percurso da literatura. Esse livro especificamente, eu já fiz a leitura dele, já trouxe para análise alguns textos do livro, que nós já fizemos poesias, algumas análises de poesias, inclusive alguns contos, né, que já foram mencionados, até a própria crítica do Calmet, né, aquela compêndio de estudos sobre aparições aparentemente reais do vampiro na antiguidade, lá no século 17, 18. E agora nós chegamos nos contos. Desse livro, Antologia do Vampiro Literário, existem vários contos, inclusive tem um trecho aqui do Drácula do Bram Stoker, tem a própria Carmila do Le Fanu, que nós já fizemos uma análise à parte, e tem o Varney, o Vampiro, que tem um trecho, né, do Varney, o Vampiro, que é uma proposta que eu trago para nós fazermos uma análise do texto integral do Varney num outro momento. Quando eu terminei a leitura, eu falei assim, eu não vou falar de todos os contos, porque além de ser repetitivo, uma vez que essa temática por si só, ela é repetitiva, as histórias são meio repetitivas, não compensa, assim. Tem algumas histórias que são boas, como Marcos, é ótimo conhecer, super indico que vocês leiam o livro, que conheçam, se você curte essa temática. Mas fica repetitivo contar aqui um por um. Então eu separei duas histórias que me marcaram muito a leitura, que é pra gente encerrar a questão da leitura do Antologia do Vampiro Literário do Bruno de Carvalho. Quais foram esses dois contos que eu vou falar aqui super rapidamente. O primeiro, eu não sei falar o nome do escritor de nenhum deles, porque um deles eu não sei nem de onde esse cara é direito, acho que é alemão, né? É Ernest Hauspach, sei lá eu como falo o nome desse cara, que escreveu em 1823 um conto chamado Deixem os Mortos Repousar. E esse conto eu achei sensacional, porque ele fala sobre o vampiro de uma perspectiva que eu não tinha visto ainda. Como assim? O nome, né, Deixem os Mortos Repousar, já fala bastante sobre o que se esperar deste conto, que nada mais, nada menos é do que um casal, né? Era um homem que era extremamente apaixonado pela sua esposa,
E eles tiveram um breve intervalo de tempo desde o casamento, porque ela faleceu muito jovem, sem nem ter dado filhos pra ele. E ele amargura eternamente, assim, aquela falecida esposa. Ele se casa com uma outra mulher que é vista pelos empregados da casa como uma pessoa até mais generosa do que a antiga senhora. Mas na cabeça dele, a falecida esposa era, sim, a ideal. E o livro vai justamente brincar com essa questão do amor real versus o amor platônico. Então ele vai trazer no conto aquela coisa assim que sempre o amor real, ele parece insuficiente, ele parece indesejado, ele parece que não é bom. E aquele amor que a gente deixou na infância, que a gente deixou como um relacionamento que morreu, ou um relacionamento que não se concedeu, é o idealizado. É aquele que você olha e fala, olha, eu tô com você, né, meu relacionamento real, e a gente vive todas essas dificuldades. Mas com aquela pessoa, com aquela pessoa seria incrível, com aquela pessoa seria perfeito. Então a temática central da história é esse sentimento. Esse sentimento que eu acho que quase todos os seres humanos têm quando eles já viveram uma história e ingressam em outra depois, que é aquela situação de, mas você é real e a real não é perfeita, e o outro é o ideal, e o ideal na minha cabeça, oh meu Deus, é perfeito. E esse personagem, ele amargura a história inteira exatamente com essa esperança de rever a sua ex-mulher, porque ela era o casamento perfeito e a atual não é tanto assim. E chega um momento que um mago, então nesse conto, o vampiro ele não nasce de uma maldição, ele não nasce assim de uma pessoa que foi mordida por um vampiro, ou porque era tão ruim em vida que acabou se tornando uma vampira, apesar de que, como eu disse, o conto deixa bem claro que a atual esposa, né, a segunda esposa do personagem principal, ela tinha uma índole muito mais humana, muito mais gentil com os empregados, com seus serviçais, do que a anterior. Mas ok. E aí ele acaba implorando para esse feiticeiro ressuscitar a sua esposa, e ele fala, olha, ela não vai ser o que você imagina. Olha, pensa bem. Ele fala várias e várias vezes isso, ele pede pra ele pensar durante alguns dias, mas o cara tá tão cego naquilo que ele não escuta nada do que o feiticeiro fala, e aí o cara ressuscita a mulher dele. E quando ele ressuscita a mulher dele, nasce o quê? Uma vampira. Ele começa inclusive com um versinho, vamos ler o versinho? Não acordai os mortos, a sua herança até ao dia terrestre traz o breu. Pois o que tem uma vez no túmulo jazeu, mais terrena luz alguma não alcança. Deixai-os no cofre estreito repousar, o putrefato podeis chamar da cova, para envenenar da vida a flora nova. Mas nem lei, nem ordem, nem brilho solar, e hálitos de primavera sequer, podem fazer o morto reflorescer. O que já uma vez da vida se obstou, é da vida inimigo, e a paz logrou. Renunciar o inepto que o desperta, do sono que sadia lhe é coberta. E aí vem a parte que eu acho mais incrível desse conto, que é justamente você ter um vampiro que não é necessariamente um monstro que faz aquilo por maldade. Então ela é uma desmorta, né? Ela é uma pessoa que já morreu e que foi, não é que ressuscitada, ela foi desmorta. Foi tirada da morte, foi tirada daquele sono de paz e trazida de volta para o mundo dos vivos. E uma vez que essa moça ela retorna aí para o mundo dos vivos, ela volta com aquela descrição vampiresca clássica de uma pessoa extremamente bela, linda. Então ela tem a beleza da juventude, da época que ela morreu, enquanto o cara ele já não é mais tão jovial, porque anos se passaram, mas ela ainda tem aquela mesma juventude, aquela mesma beleza, e ela é sedutora, e ela acaba sendo cada vez mais sedutora aos olhos do ex-marido, do viúvo dela.
E eles acabam tendo todo um relacionamento ali, inclusive sexual, vamos por assim dizer, apesar de que ela se resguarda bastante, porque ela só aceita se entregar pra ele quando ela voltar a ser a dona do castelo onde ele mora. Ela não aceita ser uma amante barata, uma amante vulgar. Ela fala que a partir do momento que ele expulsar a atual esposa da casa e ela puder reinar novamente na casa como senhora, é que ele a teria por completo. E ela vai seduzindo esse cara tão completamente que ele se vê na obrigação de expulsar a atual esposa sem muito artifício, sem muito argumento. E nesse aspecto, eu achei essa segunda esposa uma personagem muito fraca mesmo, porque ela não luta nem por ele, nem pelos filhos. Tudo bem, eu entendo que, né, na antiguidade as mulheres não tinham muita vez, nem muita voz, nem muita opinião e tal, mas ela sequer lutou pelos filhos e deixa bem claro desde o início do conto que a atual mulher dele sabe que ele tá voltando com a ex-mulher que ele mandou ressuscitar e que ela é uma vampira. Portanto, ela tem noção do perigo que os filhos estão correndo, vivendo junto com aquele casal esquisito. Mas ela fala, é isso que você quer, então ok. E vai embora e larga lá todo mundo. Essa parte eu achei meio nada a ver da história. Não sei, acho que uma mulher do século XXI não consegue pensar desse jeito, né? Mas tal. E aí o cara vai começar, depois da sedução, né? Ela precisa de sangue, porque o sangue é o que a mantém viva no mundo dos vivos, porque se ela parar de consumir sangue, ela simplesmente morre, ela volta pro mundo dos mortos. E ela começa a buscar, então, o sangue mais vivo que existe, que são as crianças, que tem a maior quantidade de energia. E aí, com isso, ela vai afetando todo o reinado daquele castelo, porque os pais, que tiveram os filhos mortos, entristecem, vira um clima fúnebre na cidade, e os que têm os filhos ainda vivos fogem daquele lugar para proteger o seu filho. E aquilo vai se instaurando, até que vai chegar um momento em que vai sobrar só os filhos do seu marido, e que ela nunca teve muito apreço porque ela via como os filhos da outra. Então, eles vão correr ali todos um risco severo de vida. E quando o cara percebe, por conta do amor aos filhos, a enrascada que ele se meteu, trazendo essa louca de volta, que ele vai pedir ajuda, o feiticeiro chega pra ele e fala, olha, eu não tenho muito o que fazer, porque eu avisei pra você que uma vez que eu trouxesse essa pessoa de volta, eu não consigo tirar ela mais desse mundo. O que vai tirá-la desse mundo é o seu desapego, é você esquecê-la completamente e por nenhum momento sequer desejar que ela esteja de volta com você. E é incrível porque, apesar de ser uma história do século XIX e que é uma história assim com elementos fantásticos bastante exacerbados, você vê uma retórica um pouco espírita nesse texto, né? Eu não sei se houve uma influência ou não, precisaria se estudar muito mais a fundo, né? Coisa que eu não fiz, mas eu pesquisaria essa hipótese, né? Se fosse para investigar a sério esse conto, eu investigaria essa hipótese, porque ele fez uma série de comparações do vampirismo com questões aí que são mais do cunho religioso, que são mais, por exemplo, o fato da vítima, que é o protagonista, ele enfraquecer, ele empalidecer, ele ver a sua vida sugada, seria essa energia que o vampiro vai retirando, porque o vampiro tá ali, sabe, quase como encostado nele, que aquele espírito morto fica sugando a energia vital daquele vivo para se manter no mundo dos vivos. O sangue, né, que para algumas religiões é entendido aí como uma materialização do espírito no plano material, então é disso que esse vampiro vai viver. Então tem todo um apelo que, se você for ver, é espiritual, é um pouco religioso, né?
até a questão de que esse vampiro ele não vai ser morto com estaca, ele não vai ser morto com decepação, com nada disso. Ele vai ser morto a partir do momento que aquele protagonista se desapegar daquele espírito e permitir que ele volte para o mundo espiritual, que ele vá para o além e seja feliz no além. Então essa visão assim eu achei muito interessante do Ernest Halbach. Ele nasceu nas redondezas de Liegnitz, na Silésia, parte da Prússia, hoje na Polônia. Então o cara nasceu na Polônia. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conto. Deixem os mortos repousar, que eu achei muito interessante. Então é isso. A gente volta para falar sobre o último conto que eu acho extremamente interessante de ser comentado sobre esse livro, Antologia do Vampiro Literário, do Bruno de Carvalho. Até mais!